Pronto, gravando. Então, gente, sejam bem-vindos à nossa aula do dia 19 de 11 de 2020. Nessa aula nós vamos, como sempre, começar com o quiz, né, que são questões relacionadas à pré-aula de métodos de demonstração. Logo após o nosso quiz, a gente faz um aprofundamento do assunto de demonstração. Então, eu queria pedir aos caríssimos estudantes que estão presentes a esta aula que escrevam aí no chat presente para poder registrar a presença de vocês, tá bom? Então, deixa eu só botar aqui para funcionar o quiz. Lembrando que o quiz é lá no Kahoot, né? kahoot.com.com. Vou botar aqui no chat para vocês. Kahoot.it, desculpa. Kahoot.it. Vamos aqui. E vamos compartilhar aqui a tela. Atenção, que ele está carregando aqui o... Atenção, crianças. Estou aguardando vocês aqui no Kahoot para a gente começar as atividades de hoje. Beth já entrou. O PIN é 300714. Pois é, eu estou vendo essa mãozinha, de vez em quando aparece uma mãozinha aqui. Eu acho que a mãozinha, Leonardo, é quando a pessoa quer falar, né? Levanta a mão para dizer assim, eu queria dar uma opinião, eu queria falar. Tá faltando mais alguém. Irã, Bruno, Débora, João Pedro, Leonardo, tá, cadê você? Opa, Leonardo. Irã, Débora, João Pedro, já está aqui. Acho que já está todo mundo, né? Vamos começar, né? Então, atenção, crianças, preste atenção na primeira pergunta sobre método de demonstração. Então, quiz. Bom, a estrutura básica da demonstração direta, em que A é a hipótese e C é a conclusão, é. Então, qual é a estrutura básica de uma demonstração direta? Lembrando que a demonstração direta é aquela que está fundamentada no condicional. Se, então, né? Se P, então o quê? Beleza? Super fácil essa questão aí, só isso para a gente aquecer. Vamos lá. Show de bola! 4 pessoas responderam corretamente, alguém cometeu um pequeno deslize, certo? Talvez tenha se confundido com a estrutura que eu coloquei lá na apresentação, né? Então, gente, recordando, toda demonstração direta, ela é fundamentada numa sentença, num enunciado que é do tipo condicional, ou seja, P condicional Q. Em geral, quando você vai construir uma demonstração direta, você vai partir da sentença inicial, que você vai chamar de premissa, né, ou de hipótese, e vai desenvolver uma argumentação até chegar na conclusão. Então, nesse caso aqui, você pode observar que as proposições B1, B2 até Bn são as argumentações que você vai construir ao longo da sua demonstração, certo? Nós vamos trabalhar alguns exemplos logo após a brincadeira aqui do quiz, e aí vai ficar mais claro para vocês também, certo? Na opção que estava errada, né, simplesmente eu troquei. O C, que é a nossa conclusão, né, eu coloquei aqui no início, e a nossa premissa estaria no final. Ou seja, a gente estaria partindo da conclusão para as premissas, né? Então, eu coloquei assim para confundir vocês. Vamos agora ver como é que está o nosso ranking. Show de bola.
E o João Pedro não marcou nada, né? Bom, mas ele vai recuperar, certo? Vamos aqui à próxima pergunta. True ou false? Bem, uma boa maneira de começar uma demonstração direta é seja PX, né? Ou seja, suponham, seja um determinado elemento e suponha X um elemento domínio. Aliás, seja PX uma propriedade, né? Lembrando que o predicado P está simbolizando uma propriedade e suponha X um elemento domínio, certo? Então, nesse caso aí, nessa questão, estou tentando chamar a atenção de vocês para aquela estrutura básica que nós devemos construir. Gente, todo mundo errou. Que coisa, como diriam os antigos, certo? Seguinte, ó, a maneira boa de começar uma demonstração direta, na verdade, é o inverso. Seja X um elemento domínio e suponha Px uma determinada propriedade. Então, por exemplo, você vai construir uma demonstração para provar que a soma de dois naturais, né, N1 e N2, dois naturais par, a soma deles é par. Então, você vai começar a sua demonstração dizendo, seja N1 e N2 números inteiros pares, né? Ou seja, você já especifica para quem está lendo a sua demonstração qual é o domínio, né? E suponha, né, Px, ou seja, suponha uma determinada propriedade. A propriedade, né, em geral, ela é dada no enunciado do problema. Quando você pega a sentença que você vai demonstrar, em geral, essas propriedades, ou essa propriedade, está lá bem clara. Então, como disse ali a nossa amiga Débora, realmente é uma casca de banana, certo? Então, tenham cuidado aí com essas questões do quiz, que eu realmente coloco mesmo para confundir vocês, tá bom? Mas, ó, não se preocupem tanto, assim, meu Deus, será que eu errei, é porque eu não aprendi? Muitas vezes é porque você se confundiu, certo? Você adquiriu o conhecimento, mas na hora da avaliação, de repente, pintou um nervoso, não sei, aí aconteceu, certo? Mas aqui foi punk. Vamos aqui, não houve nenhuma mudança no score, né? Certo? Ninguém acertou. Mas ainda tem duas questões para vocês recuperarem. Certas demonstrações que envolvem definições e formas algébricas podem seguir o seguinte esquema. Então, vejam bem. Certas demonstrações que envolvem definições e formas algébricas, elas podem seguir um determinado esquema. Que esquema é esse? Primeira opção, sentença a demonstrar, depois fórmula algébrica, depois nova fórmula e, por fim, a sentença dada. Outra opção, sentença a demonstrar, fórmula algébrica, sentença dada, nova fórmula. Veja que as opções elas diferem um pouquinho de cada outra, certo? Pronto. Essa questão, eu confesso que eu deveria ter dado mais tempo, né? 30 segundos realmente eu fui cruel, tá bom? Talvez no próximo semestre, com aliás, matemática discreta de 2020.2, isso, exatamente, Bruno, não deu tempo, eu dimensionei de maneira ruim o tempo para essa questão, tá bom? Bom, mas alguém acertou, certo? Então é o seguinte, quando você vai construir uma demonstração que envolve definições e formas algébricas, lembrando sempre que quando você constrói uma demonstração, você vai usar um conjunto de ferramentas. Que ferramentas são essas? São definições, são axiomas, certo? São outros teoremas que já foram devidamente provados. Então, tudo isso pode fazer parte do conjunto de ferramentas que você vai utilizar na construção da sua demonstração. Lembrando sempre, turma, que uma demonstração ela é nada mais nada menos do que um texto argumentativo. Ou seja, você está construindo um texto que a pessoa que lê ela vai se convencer de que determinada sentença é verdadeira ou falsa. Em geral, as demonstrações que a gente faz são para demonstrar que determinada sentença ou determinada proposição é verdadeira. Pode existir demonstração mostrando que uma sentença é falsa? Pode. Certo? Mas, em geral, em especial, os exemplos que eu já trabalhei, que eu já separei para trabalhar com vocês, a gente sempre vai tentar procurar demonstrar a verdade de uma determinada sentença. Beleza? Então, voltemos aqui para a gente finalizar aqui essa explicação. Você começa com a sentença dada, certo?
a partir dessa sentença, você identifica alguma fórmula algébrica, né? Toda demonstração vai envolver fórmula algébrica? Não, nem sempre, né? A partir dessa fórmula algébrica, eu posso construir uma nova fórmula, certo? E, a partir dessa nova fórmula, eu chego na sentença a demonstrar. Então, em geral, essa nova fórmula que você constrói, ela vai apontar em direção àquilo que você vai demonstrar. Ou seja, ela já é a sentença a demonstrar, é a consequência, né? Ela implica, né? A implicação dessa nova fórmula. Beleza? Vamos aqui. Houve aqui, olha, uma subida boa aqui da nossa amiga Débora, certo? Vamos lá, vamos agora para a nossa penúltima questão, né? True ou falso? A demonstração por contraposição consiste em não que condicional não P, em que P é a hipótese da sentença a ser provada originalmente. Ó, presta atenção, não confundam a contrapositiva de uma condicional com a recíproca, certo? Contrapositiva é uma coisa, recíproca é outra, certo? E a demonstração por contraposição, né? Olha aí, rapaz, apenas duas pessoas acertaram. Deixa eu ver o que é esse show media. Ah, não tinha nada. Então, gente, eu acredito que vocês devem ter se confundido com relação a essa parte aqui do enunciado, certo? Veja bem, no enunciado, né, eu estou dizendo que P é a hipótese da sentença a ser provada originalmente. Então, quando eu vou provar uma sentença que é uma condicional, P condicional Q, desculpa, se eu vou provar por contraposição, né, eu vou inverter, né, então, o que era hipótese vira conclusão, o que era conclusão vira hipótese, vamos dizer assim. Só que aí eu nego, né, eu nego ambas. Então, como vocês podem observar aqui na tela, então, o que na proposição original seria a conclusão, né, da minha a afirmação da minha sentença, e o P seria o meu antecedente. Como eu vou provar por contraposição, né, ou seja, através da contrapositiva, o que era conclusão vira antecedente, né, vira hipótese negada, no caso aqui o que, e o que era hipótese vai virar conclusão negada, que é justamente o que eu estou dizendo, ó, em que P é a hipótese da sentença a ser provada originalmente, certo? Então, vejam bem, a gente sabe que a contrapositiva de uma condicional, ela é equivalente à própria condicional. Então, se eu faço a contrapositiva e provo que ela é verdadeira, logo a proposição original, a condicional original também é verdadeira, certo? Porque elas são equivalentes. É um assunto que vocês viram lá em lógica matemática, né, a questão das equivalências das fórmulas, e que a gente está trazendo agora novamente para matemática discreta, mas a gente está dando o quê? Uma aplicação a esse conceito, certo? Entendido? Beleza? Opa, alguém está chegando. Mas quem foi que chegou agora? Foi o Antônio. Engraçado, não apareceu ainda. Eu mandei entrar, mas não entrou. Acho que caiu. Bom, vamos continuar aqui para a nossa última questão. Turma, até aí tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, né? Beleza? Pronto, Antônio Brett Lopes. Ah, Antônio Lopes, seja bem-vindo, Antônio Lopes. Rapaz, olha aí, pessoal, dê as boas-vindas ao Antônio Lopes, que finalmente resolveu aparecer na aula. Né? Ó, tá sendo gravado, viu? Vamos lá. Débora assumindo aqui a liderança isolada, né? Seguida aqui pelos nossos colegas. Então, vamos à última questão, a última pergunta, é um quiz. Uma demonstração por contradição consiste em: supomos a negação da conclusão, supomos a contradição da hipótese, supomos a negação da hipótese ou nenhuma das alternativas. Vejam bem, ó. Ao longo do vídeo de pré-aula, vocês tomaram conhecimento de 3 tipos de demonstração. Demonstração direta, demonstração por contraposição e a demonstração por contradição. Todas essas 3 demonstrações, elas são demonstrações baseadas em condicionais, certo? Bom, vamos ver aqui. 3 acertaram, muito bem, foi a maioria. Então, gente, vamos lá.
Quando eu vou fazer uma demonstração por contradição, eu vou supor a negação da hipótese, certo? Então, eu suponho a negação da hipótese e vou construindo a minha demonstração como se fosse uma demonstração direta, certo? Só que aí, como eu supus a negação da hipótese, certo? A gente chega o quê? Vai chegar em um determinado momento que encontraremos uma contradição, certo? Entendido? Então, é assim que está baseado a demonstração por contradição, correto? Entendido? Vamos agora para o nosso pódio. Beleza? Terceiro lugar, o nosso amigo Debs, parabéns. Né? De 5 questões, acertou 2. O Irã, de 5, acertou 2 também. E, em primeiro lugar, quem terá sido? Pronto, nossa amiga Débora. De 3 questões, acertou 5. Certo? Parabéns. Esse assunto, né, demonstração, eu acredito que vocês deverão estudar um pouco mais, né? Não fiquem somente no vídeo de pré-aula, tentem ver também aqueles outros vídeos que eu sugeri para vocês através do sistema acadêmico. Eu vou desligar aqui a apresentação. Aí. Parar aqui a apresentação. Parar aqui essa musiquinha. Gente, eu estou vendo aqui no relatório que o Carro me apresentou, teve uma questão que foi a questão que teve mais... ninguém acertou, foi zero acerto. E o Carro, ele já fornece para a gente, ele dá uma sugestão que essa questão ela deve ser revisada, né? Qual foi a questão? Foi a segunda, aquela que dizia o seguinte: uma boa maneira de começar uma demonstração direta seja Px e suponha x um elemento do domínio, tá bom? Então, eu já tinha comentado essa questão quando vocês responderam, mas eu queria só fazer um reforço, certo? Então, um esquema legal para você começar uma demonstração direta sempre será seja x um determinado elemento do domínio. E outra coisa, lembre-se sempre que quando você vai fazer sua demonstração, é necessário que você tenha em mente qual é o domínio do discurso, certo? Então, você está construindo a demonstração para uma determinado teorema que o domínio do discurso são os números inteiros. Essa demonstração vai valer para os números reais? Muito provavelmente não, certo? Então, é muito importante que você deixe claro, bem no início do texto da sua demonstração, qual é o universo do discurso, né? Por isso que ele coloca, seja x um elemento do domínio, então você já está especificando qual é o domínio do seu problema, e suponha uma determinada propriedade, certo? Essa propriedade, como eu havia falado, em geral, ela é bem explícita no enunciado do próprio problema, tá bom? Com os exemplos, vai ficar mais fácil vocês entenderem, tá certo? Que a gente vai trabalhar os exemplos agora no nosso segundo tempo. Beleza, saudações, Antônio. Antônio, bota aí no chat presente para eu poder registrar a tua presença depois, certo? Ah, tá, beleza. Gente, já são 10h24, né? Eu queria dar um intervalinho. Então, em geral, o nosso primeiro tempo é consumido pelo quiz, né? Pelos comentários que eu faço no quiz. Agora, no segundo tempo, nós vamos fazer o quê? Eu vou trabalhar alguns exemplos e também, se for o caso, né, rever alguma... teve um de vocês pediu para me rever aquele exemplo das paralelas, que está lá no vídeo, né? Então, eu vou preparar aqui a apresentação, mas a gente volta daqui a pouco, tá bom? Então, eu vou parar um pouquinho aqui a nossa... vou interromper aqui a gravação, certo?